Tu chegou a perder a virgindade já na profissão ou antes? Um pouco antes, Pouco foi com um antes. namoradinho, assim. A primeira vez que eu perdi primeiro a virgindade anal, que eu Olha adoro Foi só. o essa que tu história. esperava? Foi no Museu do Ipiranga. Olha, Foi bem histórico pra mim. Todo o contexto histórico. Não foi dentro do museu, foi naquela parte externa, escondida atrás de uma das árvores. Eu tinha 14 anos. Mas por curiosidade, você falou: "Ah, não, vamos atrás porque eu tô curiosa pra saber como é", ou por quê? Porque eu sempre, nessa época, eu era muito romântica. Então, eu vou perder a virgindade com o homem dos meus sonhos, aquela não sei o quê. romantizada. E aí, perder a virgindade no sexo anal, Ah, eu falei, bom, que interessante. Era o oposto ao romantismo, no era o caso. oposto ao Que romantismo. interessante. E daí também eu tinha a ideia de que, como eu via muito falar que a primeira, né, pra perder a virgindade sangrava, doía e não sei o quê. Eu pensei, bom, no anal não tem um ímã pra ser rompido. Em tese, né? dói menos. Então vai doer menos. E doeu menos. Doeu. Menos? Doeu menos de quando eu Caramba. perdi a virgindade. Caramba. Olha. É. Mas aí a virgindade ainda foi com esse namorado. E foi do jeito Não, foram romântico. dois homens diferentes, dois meninos diferentes, né? Primeiro foi um cara que eu tinha conhecido no bate-papo do UOL. Sou dessa época. Ele era um fazia ano isso mais também. velho do que eu. Eu sempre marcava os dates, né? Naquela época não existia esse tema, mas eram os dates. Eu ia escondida, matava a aula pra ficar com os meninos. E… Então, assim, quando eu comecei a ir em matinê, com 15 anos, né, de domingo, assim… Eu já tinha muita curiosidade sexualmente, assim. Eu já queria… Eu beijava vários meninos, masturbava os meninos no meio da pista, assim, escondidinha, tal, masturbava. Mas não tinha feito sexo ainda, porque eu tinha essa ideia de perder a virgindade com um cara especial. Que fosse romântico. E aí, depois o tempo passou, eu perdi a virgindade no anal. Foi com o menino que eu conheci no bate-papo do UOL. E aí, depois de um tempo que eu conheci quem tirou minha virgindade mesmo. Que foi um namoradinho. E foi um pouco antes de… Eu tinha 15 para 16 anos. Então, e foi o meu único parceiro sexual antes de começar a fazer programa. E foi romântico daquele jeito que tu idealizou? Foi romântico, mas não foi tão gostoso como eu imaginei. Ah, mas pra uma primeira Ele era vez. virgem também, então ficou os dois nervosos. É difícil ter primeiras experiências sexualmente agradáveis. Na primeira vez não tem como ser bom, porque você tá tentando descobrir como é que funciona, como é que encaixa, né? E como que tu descobriu exatamente isso? Já que os teus pais, né? A gente já não tinha o acesso à internet que a gente tem hoje. Como é que tu descobriu o que era sexo? Eu tive aula de educação sexual. Comecei a ter aula na 6ª série. Foi aquele beabá escolar mesmo. Foi de aprender a colocar a camisinha numa banana. Olha, eu não tive isso. De doenças sexualmente transmissíveis. Então, tinha essa parte teórica. Olha, até que era sexual. evoluído. E assim, eu lia… Na época, era leitora da Capricho. Então, sempre tinha matéria falando sobre, né, sexo para Sim. adolescentes, para meninas. Aí tinha as perguntas, sempre tinha uma pergunta ali de meninas que mandavam pra revista pra responder. E com as minhas amigas também, assim. Eu me despertei sexualmente muito cedo. Mas assim, muito cedo pra mim naquela época. Porque hoje em dia tá mais cedo Sim. ainda, na É verdade, mais né? aceitável também, né? Mas ainda assim é cedo, né? É. Pra começar uma vida sexual. Sim. É que eu acho que, na verdade, se a gente, principalmente a mulher, não fosse tão bloqueada pelos pais e pelos outros, a gente naturalmente despertaria mais cedo mesmo. A grande maioria. Sim. Se fosse uma coisa mais liberta, mais entendida como normal, a gente mesmo, masturbação pra mulher ainda é tabu hoje. Sim. Tem muita mulher que não toca o próprio corpo. Eu levei anos pra conseguir fazer isso. Sim, mas eu acho que até tudo bem você se descobrir cedo e começar a se descobrir, a se tocar cedo. Eu ainda não, eu não vou mudar de opinião em relação a isso. Começar a vida sexual com outra pessoa Sim, cedo, sim, eu falo mais em relação a gente mesmo, ao né? toque no próprio corpo mesmo. Eu acho que
Eu falo muito isso pra minha filha, eu tenho uma filha de 15 anos. Eu falo, olha, não tem que começar a vida sexual cedo, porque você vai ter toda a vida pra isso, É né? que precisa de uma Então, maturidade emocional também, né? Não é só física. É. isso. Mas, Verdade. eu acho que nós somos da mesma idade, se eu não me engano. Você tem 38. 38, né? Nós somos da mesma idade. Passei muito tempo lendo Capricho, João Bidu. Jubidu, atrevida. Atrevida. Os testes, eu Comprava a revistinha só pra ganhar um brinde, que era um batom, um lápis de olho ruim, que arranhava o olho, tudo. Meu Deus do céu. Mas assim, o sexo, eu aprendi conversando com as amigas, na revista, na escola. Como os meus pais, sempre foi um assunto totalmente proibido. Assim, se dependesse dos meus pais, o sexo, filhos, nem existiria. da cegonha ainda, sabe? Caramba. Então, era um tabu muito grande e um pecado também. Sim. Tanto é que teve uma das vezes que eu cheguei em casa da matinê com um chupão no pescoço. Pro meu pai foi a morte. Meu Ele Deus, me chamou, imagina. aí ele me chamou de puta. Foi a primeira vez que ele me chamou de puta. Porque você é uma puta, que não sei o quê, Ficou triste com isso? vagabunda. Sim. Fiquei bastante. E eu lembro que a gente tava na época do verão, aqui em São Paulo, super aquele calor e tal. E no dia seguinte, minha mãe me fez ir pra escola, mesmo no calor, com casaco de tricô com a Nossa. gola Ah, pra alta, esconder. pra esconder o chupão. Eu tinha base naquela época, né? Escondia. Mas assim, é claro que eu não ia passar calor. Eu também, assim, nunca me importei. Eu sempre fui muito assumida. Eu falava pras minhas amigas, eu tenho muita vontade de fazer sexo. Eu só tô esperando uma pessoa especial. Mas no dia que eu encontrar, eu não vou pensar nem duas vezes, assim. E a minha ideia era, no dia que eu encontrasse a pessoa, era fazer sexo já na primeira ficada, na primeira noite. Porque Sem enrolação. sem enrolação. Eu nunca tive isso de… E até hoje, eu super defendo o sexo na primeira noite, na Primeira primeira noite. Tá afim, ficada. tem que fazer. A regra é essa. Não tem que enrolar e se enrolar também. Se a pessoa tá com vontade, se a mulher tá com vontade. Eu tenho uma amiga que é uma das minhas melhores amigas, assim. Ela tem o tempo dela, que ela gosta de ter uma intimidade e tal. Eu acho super bonito também. Sim. Eu acho muito legal. Mas eu não… Se eu pra nunca ela tive funciona, paciência. né? E tu tem É. amigas dessa fase antes da Bruna Surfistinha surgir até hoje? Não. Não ficaram. Cada uma foi… Eu trabalhei durante muito tempo em privê. Antes de começar a atender os clientes no flat. E nessa época, não sei hoje em dia… Mas nessa época, as meninas tinham mania de trocar o número muitas vezes. E nessa de trocar o número, perdia Foi contato. perdendo. Era só se fosse uma pessoa muito próxima, assim. Mas Então… e alguma delas te procurou depois da fama, assim? Fala, Bruna, lembra quando a gente trabalhou junto? Sim, teve uma, só que justamente essa que me procurou, ela me tratava mal. Olha. Aí Antes ela, da tua quando a gente trabalhava, nós trabalhávamos juntas no Sempre privê. É um uma, clássico. assim, né? Aí ela me tratava mal. E aí depois me mandou uma mensagem super fofa. Ah, Com saudade, ai que saudade da Oi, nossa sumida. época. É. agora sim. Aí eu nem respondi, nem perdi meu tempo. Teve também aquelas que quis aproveitar da sua fama, do tipo, vou aproveitar que a Bruna tá famosa. Bruna, me chama pra ir quando você for num evento, pra cliente, alguma atendimento coisa em assim. dupla. Ah, sim, isso teve. Aí quando Isso você teve. ficou famosa, você já tava parando de trabalhar, né? É, mais ou menos. Eu ainda… Porque eu comecei a aparecer na mídia em agosto de 2004. E eu parei de fazer programa em outubro de 2005. Então, ainda foi teve bem aí isso. 1 ano e 2 meses que eu já estava aparecendo na Tava, mídia e era acompanhante. Aquela cena cena não, a parte do filme em que a tua secretária era uma colega do privê. É verdade a Gabi. essa parte? É verdade. Eu a conheci, foi uma das minhas… foi uma das primeiras amigas no privê. Inclusive, ela quem me deu o nome de Bruna. Ah, foi assim? Foi a gente tem que ela. perguntar isso, obviamente. Porque… Desculpa, eu já sabia. eu vou ser a Tiete, eu já sabia. Eu sei de histórias paralelas que as pessoas contam, né? Mas eu queria saber de ti.